O Lula fez um café da manhã com jornalistas lá em Brasília. Aí falou sobre preço de combustível. Vamos dar essa matéria ali, Bia. Ele falou, inclusive, que a política de preço da Petrobras vai ser discutida, segundo ele, no momento certo. A fala do presidente da República ocorreu aí um dia depois de uma saia justa entre o Ministério das Minas e Energia e também a Petrobras. Em uma entrevista concedida na última quarta, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, criticou a atual política de preços da estatal petrolífera e afirmou que a mudança deve ser aplicada até o final de abril. Horas depois, a Petrobras divulgou um comunicado negando qualquer alteração na política de preços. Por conta desse mal-estar, o Lula foi questionado sobre o assunto no encontro com profissionais da imprensa. O presidente, no entanto, fez questão de ressaltar que todas as discussões sobre o preço dos combustíveis serão realizadas no momento certo. Primeiro, a política de preço da Petrobras ela será discutida pelo governo no momento em que o presidente da República convocar o governo para discutir política de preço. Enquanto o presidente da República não convocar o governo para discutir política de preço, a gente não vai mudar o que está funcionando hoje. Tá? Nós vamos mudar, mas com muito critério, porque durante a campanha eu disse que era preciso abrasileirar o preço da gasolina e o preço do óleo diesel. O Brasil não tem porquê, estar submetido à PPI. Não tem porquê. Tá? Mas esse é um problema que nós vamos discutir, no momento certo. Também durante a conversa com os jornalistas, Lula ressaltou que está satisfeito com os 100 primeiros dias de governo e que o foco agora será a pauta econômica. Ele listou alguns pontos como os mais importantes, como política de crédito para a população de baixa renda, a taxa de juros do Banco Central, a votação da reforma tributária e também do novo arcabouço fiscal. Tá aí, portanto, sobre a política de preços, o próprio Lula falou ali, você tira suas conclusões. Agora, o atrevimento do Lula, para achar um termo aqui mais correto para se tratar um presidente, ele é impressionante. Ele reclamou nesse café da manhã com os jornalistas, Bia, que a imprensa está plantando nomes na indicação do Supremo Tribunal Federal, como se a culpa fosse dos jornalistas. Olha o descaramento. O Lula falou dias atrás, que todo mundo entenderia se ele acomodasse o Zanin no Supremo. Ele não falou isso, Pedroso? Falou. A frase foi essa: todo mundo entenderia. Aí ele plantou o nome, concordam comigo? Sim. Aí agora ele fala que foi a imprensa que planta nomes, que é um absurdo as pessoas quererem discutir o perfil da pessoa, porque a decisão é dele. Então, ele plantou Zanin, agora colhe a tempestade e está reclamando como se a culpa não fosse dele. Nós temos que demonstrar essas coisas para vocês verem como funciona a mente de um político. E não é só o Lula que faz isso, outros também fazem. Eu já confidenciei aqui em outros jornais da casa que eles fazem isso com certa frequência. Eles falam para o jornalista, vai ser fulano. O jornalista vai lá e coloca no jornal a informação, porque confia na fonte. Aí eles veem a repercussão. Se for negativa, eles falam que é fake news. Mas foi eles que mandaram repassar a informação, ou pelo menos que deram a informação. Usam como balão de ensaio, como termômetro. Aí se for ruim, o jornalista está mentindo, a imprensa está mentindo. Estão querendo aqui impor nomes pela imprensa, que foi o que o Lula reclamou nesse café da manhã com os jornalistas. Quero falar depois sobre a lista dos jornalistas que lá estavam. Mas foi ele que plantou. Aí como foi negativa a repercussão, por motivos óbvios, ele fala que a culpa é da imprensa. É muito atrevido o presidente, para não dizer outra coisa. Então, menos. E eu vi ali para a imprensa reclamando, porque tem que indicar outra pessoa. O problema do Zanin é ele ser branco. O Gregório do Duvier, lá da Folha de São Paulo, reclamou. O Zanin não tem esse problema, porque cor de pele não é problema de nenhum lado dessas defesas aí que aparecem nas redes sociais. O problema do Zanin é outro. O Zanin foi advogado pessoal do Lula, é advogado pessoal do Lula. Em algum momento, Pedroso, eles tiveram que sentar para discutir um contrato contábil. Ele deve ter pago uma coisa pro Zanin. Esse é o nível de relação de cliente e fornecedor. E aí, como é que um cara desse vai pro Supremo Tribunal Federal? Não é esse o problema, é a cor de pele. A cor de pele não é problema. O que a gente tem que discutir aqui é se tem notório saber político, notório saber político ele tem, notório saber jurídico, se é
né, tem uma conduta ilibada. É isso, são os critérios estabelecidos na Constituição. A cor da pele é um detalhe que não deve ser observado em discussões como essa. É lamentável. E para terminar, Pedroso, para passar para você, a lista dos jornalistas que lá estavam é interessante, né? Qualquer um que seja mais crítico ao governo não passa nem perto do Palácio do Planalto e dessas listas de café da manhã. Então estava ali a imprensa amiga, e mesmo com a imprensa amiga, ele já está se estranhando. Olha, é assustador, tá? Eu olho esse tipo de situação e ainda me choco. Porque é o seguinte, eles prometeram, tá, o amor vai vencer. Então nós vamos agora, toda a imprensa vai ter acesso. A gente está acompanhando esse encontro, outros encontros, as entrevistas dadas. Nenhuma foi para veículos com algum grau de independência, vamos dizer assim. Para aqueles veículos mais críticos, menos ainda. E daí você percebe que justamente aquelas pessoas que diziam defender uma liberdade de expressão, Mark, atacam o trabalho do jornalista dizendo que eles atrapalham, quando na verdade a transparência e os nomes ali aventados, eles precisam sim ser escrutinados, justamente por conta desse tipo de relação e de outras. Porque é o seguinte, você citou o caso agora do Zanin, mas quando você também começa ali a colocar o sujeito como balão de ensaio, outros clientes vão ali se direcionando para o atual escritório, porque mesmo que ele saia ali, se desvencilhe do escritório, as pessoas pensam ali que vai acabar tendo alguma relação ainda positiva. Ou seja, você cria, se não realmente o tráfico de influência, mas cria a ilusão do tráfico de influência, que também é ruim, as pessoas sentem a justiça desmoralizada. Então o que tem acontecido com o Brasil, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, é horrível. Você não pode ter ninguém ligado pessoalmente, nesse sentido amistoso ou de uma relação tão íntima quanto advogado-cliente. O que você precisa é de independência. Além dos critérios objetivos que estabelece a Constituição, tinham que se pensar se essa pessoa contribui ou não com a imagem do judiciário que está tão desgastado. Mas isso, Mark, entra ali na conta secundária. Agora, sobre os 100 dias, aí sim, você foi muito educado, eu quero dizer que é uma cara de pau dizer que ele está satisfeito com 100 dias. Ninguém está, as pesquisas mostram isso, tanto a pesquisa de opinião do Datafolha, que já tem uma certa tendência, mostra isso, e também a pesquisa feita com todos os agentes de mercado. Ninguém está entendendo e ninguém está confiando no que está vendo. Ou seja, as coisas estão assim, se degradando a olhos vistos. Mas para ele, parece que está tudo bem, está tudo certo, e eles têm avançado ali nesse projeto de poder. Enquanto isso, a população sofre, porque ele combate ali, fala do PPI da Petrobras, as ações caem. Ele fala da questão dos juros, afeta a economia. Ou seja, todas as vezes que ele se manifesta sobre um assunto mais complexo, mais atrapalha do que ajuda.